Mais uma vez, um excelente sábado no Senhor Jesus, irmãos. Amém, meus irmãos? Amém? Antes de eu cantar, irmão, vamos abrir nossas Bíblias lá em Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28. Hoje nós vamos falar um tema muito importante. É um tema que este homem aprendeu. Ele aprendeu com Deus o que é a mordomia cristã. Como é a mordomia? O que é mordomia, irmão Eliezer? É que nós vamos aprender aqui mais desse servo. Ele tinha um mau caráter e Deus transformou ele no nome de Jesus, irmãos. Amém? Assim Deus transforma. Deus procura pessoas que estão aí desobedientes. Ele busca para que seja obediente na palavra, irmãos. Bom? E temos também duas visitas aqui, né? Levante a mão, por favor, das visitas que estão aqui com a gente. Temos aí as visitas? Não temos nenhuma. Pronto. Vamos louvar o Senhor. Tu me susterás, amém? Oh, Deus. Não há o que temer, meus irmãos. O próprio Jesus falou: estarei convosco até o final dos tempos, meus irmãos. Amém? Não há o que temer. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Obrigado, meus irmãos. Bem, vamos lá. Gênesis capítulo 28, irmãos. A única vida que vale a pena viver. Foi o que aconteceu com este homem. Como era o nome dele, irmão Eliezer? Jacó. A palavra Jacó significa ele engana. Ele era chamado popularmente naquele tempo enganador. Ele enganava. Ele tinha um mau caráter. E ele foi aprendendo a ser um mordomo do Senhor. Como ser um mordomo de Deus, né? O que é mordomia, irmão Eliezer? É uma qualidade de vida, é um estilo de vida. A mordomia, ela tem o tempo. Nós temos que ter tempo para Deus, tempo para a família, o trabalho, o lazer. São 24 horas que Deus nos deixou, né? É o tempo. Depois vem o templo. O nosso corpo é o que, irmãos? O santuário do Espírito Santo. Amém, meus amém? Eu vou tirar essa máscara aqui. Então, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. É o templo. Bom, o terceiro é talentos. São dons que Deus nos deu. Cada um de nós temos talentos para louvar o Senhor, para a gente pregar, né? Dar um folheto, falar de Jesus, dar um estudo bíblico. São talentos que Deus nos deu para a gente compartilhar, seja na igreja, seja em outros lugares, né? E vem o último, que é o quê? Tesouros. Tesouro. Tudo que nós temos, irmãos, vem de quem? Do nosso Deus. É Deus que nos dá o trabalho, saúde, né? Então nós temos que separar a 10ª parte do que nós ganhamos. Não é obrigatório não, mas isso é o que? É um compromisso com o nosso Deus, irmãos, amém? É um compromisso. E quando a gente deixa de devolver aquilo que é do Senhor, aí as consequências são graves. A própria Bíblia nos chama de quê? De ladrão, né? Roubará porventura o Senhor, a Deus, né? Malaquias diz, então, a gente tem que aprender o que é mordomia. Este homem vai nos ensinar, o Espírito Santo vai nos ensinar o que é mordomia. Bom, então Jacó, o nome dele era, ele era enganador. Primeiro Jacó enganou seu irmão. Bom, enganou ele, depois enganou seu pai. Induzido pela mãe, ele enganou o pai. E aí ele teve que, recebeu a bênção do pai dele. E quando Isaú foi buscar um guisado para o seu pai, Isaac, e quando voltou, o próprio Jacó já tinha dado o guisado, né? E ele ficou surpreso, aí começou aquela confusão.
E Esaú botou no coração, disse que enquanto o pai dele tiver vida, ele não ia matar o irmão. Mas depois que o pai dele dormisse, ele já estava determinado a matar Jacó. Aí Jacó teve que fugir. Ele fugiu. E no capítulo 28 de Gênesis 28, irmãos, no versículo 10, Jacó fugiu. E olha o que diz aqui. Versículo 10. Amém, meus irmãos? Amém? Partiu Jacó de Betseba e seguiu para Harã. Ele fugiu, fugitivo, né? Por causa do irmão. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Continuando. E Jacó sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém, meus irmãos? Amém? Olha que coisa linda, o sonho que ele teve. Um homem que enganou o irmão, enganou o pai, saiu fugitivo, e assim mesmo Deus estava com ele, irmãos. Olha que coisa interessante, né? Como é que pode? Um homem que foi rebelde, fez isso, aquilo, e Deus estava, ele teve esse sonho. Verso 13. Perto dele estava quem, irmãos? O Senhor, irmãos. Amém? Olha, às vezes a gente pensa, não, rapaz, aqueles que estão ali, Deus despreza nenhum. É conversa, irmão. Deus ama a todos. Deus ama porque Ele enviou seu Filho amado, irmãos. Ele ama de todo o coração. E aí diz, perto dele estava o Senhor, e ele disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, meu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Amém, meus irmãos? Vem aí, que coisa linda. Como Jacó ia receber essa bênção? Se ele fez 2 falcatruas, né, de mau caráter, enganou o irmão, enganou o pai. Verso 14, aqui é o Senhor que está dizendo, a tua descendência será como o pó da terra, estendeste-ás para o ocidente, para o oriente, e para o norte, e para o sul. Em ti, a tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra, irmãos. Olha que coisa linda, irmãos. E Deus continua, verso 15, eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Irmãos, é uma história interessante. Daqui em diante, Jacó começou a ser lapidado, ser transformado aos poucos, porque ele tinha já uma característica do mau caráter, enganador. E quem é que nos engana, mano? Quem é que nos engana? Satanás. Isso é a identidade dele, mentiroso e enganador. Foi o que ele fez lá no Jardim do Éden, né? Enganou Eva, né? Começou a colocar palavras, e a Eva caiu, e caiu o esposo também. Então, a mentira e o engano faz parte de Satanás, irmãos. E Deus sabia o coração daquele homem, conhecia muito bem o coração daquele homem. Assim também como ele sabe, ele conhece os nossos corações, né? Ele sabe. Então, a mordomia é um estilo de vida. E Jacó disse, ei, poxa, esse lugar aqui é temível. É a presença de Deus. E ele não tinha conhecido ainda o Senhor. Aqui diz o seguinte, irmãos, ó, interessante, ó. Jacó chegou a este mundo segurando o calcanhar de Esaú, seu irmão gêmeo e mais velho, né? No início da vida adulta, comprou os direitos de primogenitura do irmão, o enganando. E então, por meio de trapaça, recebeu uma bênção que por direito pertencia a Esaú. Temendo as ameaças de vingança de Esaú,
Jacó fugiu para as tendas de seu tio Labão. Aí começa todo o relato, irmão, né? Continuando, aqui, irmãos, no capítulo 28, verso 18. Vamos ler aqui o verso 18. A coluna de Betel. Então Deus apareceu a ele, falou: não temas que eu estou contigo, Jacó, né? Aí diz aqui: tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de quê? Betel, né? Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu, amém, meus irmãos? O meu Deus. Olha aí. Isso foi o compromisso que Jacó teve. Naquele momento em que ele fugiu do irmão, e que ele se deitou naquela pedra, ele teve aquele sonho de uma escada, onde os anjos subiam e desciam, e onde Deus falou com ele, aí que foi a mudança, começou a mudança. Ele começou a conhecer a Deus. Ser mordomo de Deus, irmão, é uma coisa linda, esplêndida. Você ser o mordomo do Senhor. Porque Jesus falou: quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Na crise que nós estamos passando, em todos os sentidos, nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, irmãos, amém? A mordomia não se refere só a dinheiro, não. Ela é toda a sua vida, o relacionamento. É o tempo que você tem para Deus. A comunhão diária que você tem com o Senhor, no seu lar, no trabalho. A palavra de Deus é que faz a mudança, irmãos. Quanto mais você lê, mais você é lapidado, você é transformado no nome de Jesus, irmãos, amém? E aqui nesse momento o Espírito Santo ainda não agia dentro da pessoa como hoje. E Jacó tinha a instrução de quem? Do Senhor. E ele disse, no verso 21, olha o que ele diz aqui no verso 21, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó tomou um compromisso sério de conhecer a Deus, de saber quem é o Deus de Isaac e de Abraão e de Isaac. Era o avô dele, Abraão. Então ele tinha que saber: eu quero te conhecer, eu quero saber quem é o Senhor, eu quero aprender a andar contigo. E ele disse: se eu chegar na casa de Labão, tranquilo, com saúde, e outros detalhes, Jacó faz um compromisso mais sério com o Senhor. Verso 22. Gênesis 28, verso 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o que, irmãos? O dízimo. Olha aí. O dízimo do Senhor. O dízimo nós sabemos muito bem que é a 10ª parte. 90% fica para nós, e os 10% é do Senhor, para os pastores, para a obra do Senhor, irmãos. Então, Jacó fez esse voto, sem conhecer a Deus. Olha aí, ele apenas quando ouviu um sonho, ele disse: como é temível, como eu tenho medo da presença de Deus. E aí ele fez esse voto: eu te darei quanto tu me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Agora veja como aconteceu com esse homem, do mentiroso, do enganador, a se tornar um mordomo fiel do Senhor, né, irmãos? É uma bênção de Deus. No capítulo 30 de Gênesis, capítulo 30, vamos para o 30. Vamos ver aqui a história de Jacó, né? Como foi a vida dele aqui. Gênesis 30, versículo 27. Gênesis, capítulo 30, verso 27. Amém, meus irmãos? Amém? Labão lhe respondeu: achei o mercê diante de ti, fica comigo, tenho experimentado que o Senhor me abençoou
por amor de ti. Amém, meu irmão? Olha aí, irmão. Olha que coisa linda. Por amor a Jacó, Labão foi abençoado. E muito. Labão, ele era um homem também cheio de defeitos, mau caráter também, ganancioso, como Jacó. E ele enganou Jacó. Jacó, no dia do casamento, né? No dia que para ele se apresentar, ele se apaixonou por Raquel. E no dia dele ter a sua lua de mel, né? Quando de manhã ele acordou assustado. Por que Labão fez isso? Colocou Lia no lugar de Raquel. E ele não gostou. Aí Labão disse, não, é o proceder da cultura aqui. A cultura aqui é assim, tem que colocar a primeira mais nova. Aí ele não gostou. Aí fizeram um trato, mais 14 anos. Ele passou 14 anos com Labão, servindo ele, mas fiel ao Senhor. Passou mais 14 anos. 14 anos, deixa eu ver. Aí diz aqui no verso 43 de Gênesis 30, verso 43. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e que mais, irmão, hein? Jumentos. O homem que chegou com a mão abanando, irmão, o homem que só tinha roupa. Olha que Deus fez na vida deste homem, irmãos. Amém, meus irmãos? Amém? Do mau caráter, de uma personalidade que ia muito além. Deus disse assim, eu vou fazer uma reforma deste homem, vou fazer uma reforma de Jacó. Eu vou estar contigo, Jacó, mas eu quero que você aprenda. E Deus disciplinou Jacó, irmãos. Da mesma forma que ele enganou o irmão, enganou o pai, ele foi enganado por Labão, seu tio. E Labão não quis conversa. Não, você vai ter que ficar com a Lia. Mais 14 anos eu dou a Raquel. E ele ficou pacientemente. Mas por quê? Porque Deus estava na frente, Deus estava com Jacó em qualquer necessidade que ele estava, irmãos. Amém? Eu me lembro de José. José, quando foi vendido para o Egito, ele foi para um patrão chamado Potifar. E a Bíblia diz que o Senhor estava com quem? Com José. Várias vezes diz que o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. Olha como é lindo, irmão. Hã? E se Deus estiver com a gente, o que é que a gente vai temer? Hã? Temos que ser fiéis, irmãos, tanto no pouco como no muito, em nome de Jesus, irmãos. Amém? Seja fiel. Não seja infiel, que é desagradável ao Senhor. Então, Jacó recebeu essa lição, né? No capítulo 31 de Gênesis, continuando, o verso 11 a 13. Gênesis capítulo 31, verso 11 a 13. Olha aqui o trabalho que Deus faz na vida deste homem, mudando a personalidade dele, para ele ser um mordomo fiel do Senhor. 31, verso 11 até o verso 13. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Preste bem atenção, quem foi que falou com Jacó? Quem foi? Hã? O anjo. Olha como o anjo, o nosso anjo, ele fala com a gente, porque a gente está mal acostumado. Mas nós temos o anjo do Senhor, eu tenho o anjo do Senhor. Já me deu muitos livramentos e sou grato a Deus, eu amo meu anjo. Então nós temos que entender que o anjo fala com a gente. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Vendo? Labão era mentiroso e enganador. E Jacó, quando percebeu isso, rapaz, não vou ser como isso aí não. Se eu já estou saindo dessa situação, eu quero melhorar. E eu fiz um voto ao Senhor. Qual foi o voto? Que se eu chegasse na casa do meu tio Labão em paz e trabalhasse, eu ia devolver o dízimo de tudo que eu ganho, irmãos. A palavra dízimo é chamada primícias, sabia? As primícias, as primeiras, quando você vai ao banco, você vai receber seu salário, você vai no banco, na Caixa Econômica, ou Banco Brasil, outro banco, você já separa ali do Senhor. Rapaz, Senhor, você ganha o quê? Ganha R$1.000, separa R$100, Senhor, separa aqui já o dízimo do Senhor e a oferta. Pronto, ali você separa e o resto você vai gastando de acordo com a vontade de Deus, né? Então o anjo falou,
Jacó, Labão, ele é enganador, mentiroso, mas Deus não quer dessa forma não, quer que você seja um homem de caráter, de personalidade, um homem que comprometeu de devolver o dízimo do Senhor. Aí o verso 13, irmão, verso 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Pense bem, irmãos, Deus se lembrou, ele se lembra o que aconteceu lá na coluna de Betel. Ele estava dormindo, né? Quando Jacó disse, Senhor, se tu me fizesse isso, eu chegar em paz na casa do meu tio, eu devolverei o dízimo de tudo o que eu ganho. E Deus já estava chamando ele para ele retornar para o seu lar, a sua parentela, né, irmãos? Viu? Gênesis capítulo 32, vamos passar aqui para o 32. Gênesis 32, verso 9. Verso 9. Gênesis 32, verso 9. E orou Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Por que Jacó fez essa oração? Por quê? Porque ele ia ter o encontro com o seu irmão Esaú. E ele não sabia o que estava passando na mente, na vida de Esaú. E ele teve muito medo. Vocês sabem quantas vezes Jacó orou antes de se encontrar com o irmão? Vocês sabem quantas vezes foi, irmãos? Hã? Alguém sabe? Quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes Jacó se ajoelhou e orou, implorando o quê? A reconciliação. Porque, irmãos, a mordomia, se não tiver reconciliação, não é mordomia. Se eu tenho ódio de alguém aqui, da minha família da igreja, e na minha família, como é que eu vou ser o mordomo? Não tem lógica. O mordomo, ele tem que ser um estilo de vida diferente. Ele tem que ter o coração aberto, receptivo, para perdoar. Isso que Deus estava fazendo na vida de Jacó, lapidando a vida dele, transformando a vida dele. E Jacó era o quê? Ele era um homem perseverante. Ele não ficava frouxo por qualquer besteira, não. Ele ia perseguir, ele ia atrás mesmo dos objetivos dele. E ele era um homem também de oração. Por quê? Porque ele estava aprendendo a mordomia. E a mordomia, o mordomo que não ora, Satanás vem e fica no lugar, fica bem pertinho dele. Quando você deixa de orar, pode garantir, Satanás ele vem, irmão, e vem os anjos e vem os demônios. Quando você começa a buscar o Senhor, ele se afasta. A Bíblia diz, buscai o Senhor quanto o quê? Quanto há tempo. Se aproxime de Deus, e ele o quê? Se aproximará de vós. Resistir ao diabo, ele o quê? Fugirá de vós. Então tem que ser oração. A oração é a chave do quê? Da vitória, irmãos, amém? A oração é a chave da vitória. Então, Jacó, ele orou, ele pediu, Senhor, tu és o Deus de Abraão, tu és o Deus do meu pai Isaque, Senhor, tu disseste que ia me abençoar de várias maneiras, eu fiz meu compromisso contigo. Aí diz aqui o verso 11, 32:11, livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Amém, meus irmãos? Amém? Deus ouviu a oração de Jacó. Por que Deus ouviu? Porque Deus ouve a oração sincera. Toda oração disfarçada, toda oração onde está coisas desagradáveis ao Senhor, Ele não ouve, irmão. Porque Deus não ouve a oração sincera, insincera, Ele ouve a oração que sai do coração. E Jacó estava ali, próximo do irmão, ele queria se reconciliar com o próprio irmão, né, irmão? Então isso aí é uma demonstração do que Deus faz na vida da gente, irmãos, certo? Outro detalhe, no capítulo 33 de Gênesis,
Gênesis 33, versículo 4 e 5. Gênesis capítulo 33, verso 4 e 5. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de quem, irmãos? Do seu irmão. Está aí, 7 vezes. Quem foi que se prostrou, irmã Eliezer? Jacó. 7 vezes ele se prostrou, pedindo o quê? Pedindo perdão pelo que ele fez, por ter enganado o irmão, ter enganado o pai, e todas as falcatruas que ele fez, e Deus passou uma borracha, jogou nas profundezas do mar, irmãos, amém? É assim que ele faz conosco. Se você estiver alisando algum pecado, mas estiver desobediente ao Senhor, pode garantir que você cai. Porque o pecado, ele destrói, irmãos. O pecado, ele é como que um câncer. Ele vai comendo a pessoa vai se acostumando, quando a fé está no fundo do poço. Não deixe isso acontecer na sua vida, irmãos. Amém, mesmo? Amém? Não deixe isso acontecer na sua vida. A mordomia é a qualidade de vida, é o estilo de vida. E Deus ama quando a gente é fiel no pouco e no muito, em qualquer área da sua vida. E aí, o que aconteceu? Jacó orou 7 vezes ao se aproximar do irmão. E o verso 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe o pescoço e o beijou, e choraram muito, irmãos. Amém, meus amém? É isso que Deus faz, que o Espírito Santo faz com a gente, irmão. Quando você, arrependimento tem um choro, a confissão tem um choro, e o abandono também tem um choro. Então temos que nos arrepender, confessar e abandonar. Nós sermos o que? Mordomos fiéis do Senhor, irmãos, amém? É isso que Deus quer de nós, né? O encontro de Esaú foi esplêndido. Eles se abraçaram, ficaram irmãos mesmo de verdade. Esaú era um homem rico também, Deus abençoou muito Esaú. E eles foram para o lado dele, uma banda, e outro foi para outra banda. E aí foram felizes, né, irmão? Coisa interessante, né? Gênesis 35. Nós já estamos chegando no final. 35. Aonde tem um encontro com Deus, aonde Deus vai chamar ele, e aí a gente vamos terminando por aqui. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Gênesis 35, verso 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Verso 9 e 10, irmãos. Verso 9 e 10. Vindo Jacó de Pandarã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe o Senhor: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou o que, irmãos? Israel. Amém, meus amém? Olha como Deus muda, né? Aqui na Bíblia, Deus mudando, irmão Fábio, Deus mudando um homem de mau caráter, enganou o irmão, enganou o pai, e Deus teve misericórdia desse homem, irmãos, amém? Que coisa linda. Nunca aponte o erro, uma pessoa dizendo que não tem condição, porque Deus está à frente de qualquer um de nós, irmãos, amém? Ele está no controle de tudo. E Pedro diz que Deus quer salvar todos, não quer que nenhum se perca, não quer que nenhum se pereça, irmão. Então está aí a demonstração. Um homem que vivia no fundo do poço, se tornou o quê? Um homem de fé, um homem ali, Israel, chamado Israel. Ele lutou com Deus, irmão, lá em Jaboque. E Deus falou, agora eu vou me embora. Não, você só vai embora, o Senhor só vai embora se me abençoar. Ele disse, né, irmão? Ele disse, se você me abençoar, aí você vai embora. Aí foi lá que Deus trocou o nome dele de quê? De Jacó para quê? Israel, irmão, que é uma bênção, irmão, viu? Irmãos, há uma parte linda na Bíblia. Eu vou ler para vocês, não precisa nem vocês não, vou ler para vocês que está aqui. Preste bem atenção, que palavra excelente. Para mim, presta atenção nesses 2 versículos. Não abram não, viu? Não abram a Bíblia não. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda.
e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Amém, meus irmãos? Vendo? Honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias de toda a tua renda. E tem uma promessa, qual é a promessa? E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, irmãos. Amém? Provérbios 3, 9 e 10. Então Deus honra aquele que honra. Quando a gente desonra a Deus, como é que ele vai honrar? É como o pai, se o filho desonra o pai, como é que o pai vai honrar o filho? O pai chama ele: ô meu filho, você está me desonrando, você está dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sou. Aí o pai disciplina, né? E Deus, se a gente desonra a Deus na mordomia, no templo, em talentos, tesouro, qualquer área dessas áreas que nós estamos desonrando a Deus, mas não é agradável. O Senhor, ele honra aqueles que honram a Ele, né? Irmãos, terminando, vamos passar aqui para 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 16. A vida desse homem foi transformada, chamou de Jacó para Israel. Ele governou multidões de pessoas, tinha 12 filhos, 12 tribos, um homem abençoado de todas as formas. 1 Crônicas, capítulo 16. Crônicas, capítulo 16. Amém, irmãos? Encontraram? Amém? Versículo 11. Versículo 11. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, dos seus lábios. Amém, meus irmãos? Buscai o Senhor perpetuamente. O que é perpetuamente? Continuamente, irmão, buscando o Senhor, intercedendo. A Bíblia diz assim: orai sem cessar. Busca o Senhor sem cessar, irmãos. Amém? Assim como Jacó disse: eu só vou te sair se tu me abençoares. Eu só vou sair daqui, Senhor, se tu me abençoares. E aí foi que Deus abençoou ele, trocou o nome dele de Jacó para quê? Para Israel, né? E ele diz aqui: buscar o Senhor, o seu poder. E o verso 13 diz assim: vós, descendentes de Israel, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança eterna, irmãos. Amém, meus irmãos? Amém? Que Deus nos abençoe, irmão. Que Deus possa dar essa graça da gente entender o que é mordomia, o que é uma vida andando com Jesus. Nunca deixe de devolver o dízimo ao Senhor, nem a oferta. Nunca deixe de estar pertinho do Senhor. Lembre-se que o seu corpo, o nosso corpo é o quê? O templo, irmão, o templo do Espírito Santo. Palavras vãs, pornografia, palavras desagradáveis. Olhar a internet, ver coisas desagradáveis ao Senhor, o Espírito Santo entristece. Desde o jovem até o ancião. O Espírito Santo não está quando ele está abrindo internet com coisas desagradáveis ao Senhor. Ele se afasta, ele fica ali entristecido. Então pense bem. Seja o mordomo do Senhor, para que ele olhe para você e faça como Jacó. Ficou pertinho dele: Jacó, tu é uma pessoa defeituoso, mas eu vou te transformar. E transformou ele, foi um homem ricamente abençoado por Deus, irmão. Amém, meus irmãos? Amém? Então use a mordomia como Deus quer, irmão. Seja um mordomo, aonde você estiver, trabalho, aonde você estiver. Olha, é uma serva do Senhor, é um mordomo do Senhor, né? Por quê? Porque quando a gente é fiel ao Senhor, Ele faz a parte dele. Quando você é fiel no dízimo, nas ofertas e outras áreas, o que Ele diz? Ele repreende quem? O devorador. Quem é o devorador? Satanás. Você vê como é que está o nosso país aí, de tantas coisas acontecendo. E a gente tem que entender que há duas batalhas, uma batalha espiritual
e a batalha do inimigo. Então nós temos que entender, ele está ali todo tempo querendo infernizar, você não é fiel não, você não é fiel não. Ele disse isso com Jacó, mas Deus estava na frente e fez o milagre em nome de Jesus, amém?